Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos, em nome de Jesus. Senhor, obrigado pela Tua presença. Obrigado por o Senhor estar aqui, não no meio, mas dentro de nós. Obrigado, Espírito Santo, pelos Seus anjos que estão aqui ao nosso redor, nos guardando. Obrigado pelo Teu Espírito Santo, Senhor, que o Senhor enviou à terra para nos deixar cada vez mais forte, para nos deixar cada vez mais forte diante da Tua presença. Senhor, que essa manhã seja uma manhã para a honra e para a glória do Teu nome. Que a Tua palavra venha de encontro com nossos corações. Que a Tua palavra, Senhor, venha criar raiz nos nossos corações. E assim ela possa, Senhor, ir germinando cada dia mais diante da Tua palavra. Senhor, obrigado por tudo. Obrigado por essa manhã. Obrigado pela nossa família. Obrigado pela nossa casa, pelo nosso trabalho. Obrigado por tudo, Senhor, que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Acabamos de louvar um hino agora há pouco, o hino do Lázaro, né? A minha vida é do Mestre. E esse hino ele encaixou certinho na mensagem que eu vou trazer hoje, né? A minha vida é do Mestre, né? A minha esperança é do Mestre. O meu caminho é do Mestre. Nós percebemos que através desse louvor, nós citamos aquilo que Deus é na nossa vida. Porém a realidade não é essa. Cantamos, louvamos esse hino lindo. A minha vida é do Mestre, né? O pastor ministrou, o meu filho é do Mestre, né? A minha esperança é do Mestre. Porém quando acontece algo com nossos filhos, talvez Deus leva ele para ele, nós começamos a indagar a Deus, nós começamos a confrontar com Deus. Senhor, o Senhor tirou aquilo que era meu. Não, mas é dele. A minha vida é do Mestre. Quando Deus toca na nossa vida de uma forma para nos trazer para mais perto dele, nós não entendemos e nós achamos que Deus não está conosco. Se a nossa vida é do Mestre, se o nosso filho é do Mestre, se a nossa esperança é do Mestre, tudo é dele. Se tudo é dele, não há depressão. Se tudo é dele, não há ansiedade, porque é tudo dele. Quantas pessoas hoje nós estamos vendo com crise de depressão? O que é a depressão? É a pressão que vem do passado. É você guardar coisas, rancores, mágoa que vem do passado. E aquilo, ele vem na sua mente cada vez mais te bombardeando, ao ponto de você não resistir e aquilo se torna uma pressão. E o inimigo, ele se aproveita dessa pressão para começar a falar na tua mente. Porque o inimigo, ele não tem acesso à sua consciência, mas ele tem acesso à sua mente. E ele começa a bombardear a sua mente a tal ponto, dizendo ao contrário de tudo isso que disse esse louvor. Ele fala que você não vale nada, que a sua família não vai chegar a lugar nenhum, para você tirar a tua vida, que ali acabou, você não vai ter mais crédito com ninguém. E isso é uma mentira de Satanás, isso é uma mentira do diabo. Deus te enviou a essa terra, porque Ele tem o melhor para você, Ele tem o melhor para a tua família. Aí você pode olhar para mim e dizer, se Ele tem o melhor para a minha família, por que minha família está passando o que está passando? Por que eu estou dessa maneira? Só eu na minha casa aceitei Jesus, ninguém mais. Porque Deus te enviou para que você seja o Cristo dentro dessa casa. Deus te enviou para que você seja a boca de Deus dentro dessa casa. E a pergunta que eu vou te fazer nessa manhã, através dessa ministração, é essa: quem é você? Diga para si mesmo, dentro de você, quem é você? Outrora você louva esse hino, lindo. Outrora as coisas mudam de posição. Como mudou com Eva. A serpente chega para Eva e diz assim, ó: come, porque se você comer você vai ser igual a ele. Ela foi e comeu. Só que ela já era igual a ele. Ela deu crédito a algo que ela já tinha. Talvez nós estamos andando atrás de coisas que nós já temos, que Deus colocou em nossas mãos. E nós estamos fazendo um esforço danado para adquirir aquilo que já é nosso, que Deus já nos deu. Se aquilo já é seu, que já pertence a você, você não tem que chegar em Satanás e falar assim: ô Satanás, dá para mim de volta? Por favor. Não. Você tem que
pegar aquilo que é seu. Você tem que trazer de volta aquilo que Deus já te deu. E Deus não vai descer na terra para fazer isso para você, porque Ele te deu esse poder, Ele te deu essa autoridade. Eu não sei se você sabe, mas a palavra reino significa governo, significa autoridade. Ele te deu esse governo, Ele te deu essa autoridade. Esse poder, Ele está dentro de você. Deus não te deu o Espírito Santo apenas para você falar em línguas, para você profetizar. Não! O Espírito Santo, ele é poder. O Espírito Santo, ele te leva para níveis maiores. O Espírito Santo, ele faz você discernir o que é certo e o que é errado. O Espírito Santo te traz mais próximo da presença de Deus. E nós não sabemos quem nós somos diante de Deus, diante da presença dEle. Nós não sabemos porque nós estamos aqui nessa terra, porque nós nascemos. Quantas vezes nós falamos: o que eu estou fazendo aqui? Olha a minha vida. Principalmente quando a nossa vida vira de cabeça para baixo. O que eu estou fazendo aqui? Quem sou eu? Deus esqueceu de mim. Nós estamos como Gideão. A Bíblia diz que Gideão estava malhando trigo no lagar. Lagar é lugar onde planta uva. Gideão pegou o trigo e colocou onde planta uva, para que o inimigo não roubasse o trigo dele. Porque o inimigo estava fazendo um escarcéu na família dele. O inimigo estava fazendo o que queria dentro da casa dele. E Gideão não se conformava com aquilo. E a Bíblia diz que quando Gideão achou que estava tudo acabado, que nada mais valeria a pena, Gideão estava triste, sentado. A Bíblia diz que Deus chega diante de Gideão e diz: homem valente, homem valoroso, o Senhor é contigo. Você já imaginou você passando por tudo que Gideão estava passando? Você passando por uma crise de identidade que Gideão estava naquele momento. Toda a sua família saqueada, toda a sua família sendo morta. E o Deus Avé, que você tanto crê, naquele momento você olhava pela circunstância e Ele não estava fazendo nada por você, pela tua família. E alguém chega diante de você e diz: homem valente, homem valoroso, o Senhor é contigo. Qual seria a sua reação? Qual foi a reação de Gideão? Gideão olha para o lado e fala: o Senhor é comigo? Olha o que Gideão fez. Colocou Deus na parede. O Senhor é comigo? Sou contigo, Gideão. E por que eu estou passando por tudo isso? Por que a minha família é a mais pobre daqui? Por que a minha família foi entregue na mão dos inimigos se o Senhor é comigo? Aonde o Senhor é comigo? Gideão estava passando por uma crise de identidade. Gideão não sabia quem era ele. Gideão estava perdido no cenário. E Deus olha para ele e fala: varão valoroso, eu sou contigo. Vai nessa força. Livra Israel, que eu estou com você. Deus mostrou para Gideão quem Gideão era. Deus fez Gideão voltar à posição que ele era, posição de soldado, posição de guerreiro. Deus desceu naquele momento, no estado teofânico, para mostrar para Gideão que Deus estava com ele. Não importa o que você esteja passando nesse momento, nesses dias. Não importa o problema que você está passando, como está a sua família nesses dias de hoje. Deus manda te dizer que Ele é contigo. Deus manda te dizer que Ele não te abandonou. Talvez você esteja chorando por algo que aconteceu há 10 anos atrás. Você está remoendo coisas que já aconteceu, passou, doeu, mas não vai voltar. E você está chorando até hoje. E eu te faço uma pergunta: esse choro, ele te ajudou em alguma coisa? Você melhorou depois desse choro? Depois dessa tristeza, tudo passou? Até quando? Até onde? Você vai levar isso? Isso vai te dar uma depressão, isso vai te matar. Você tem um Deus que te cura, você tem um Deus que te sara. Você tem um Deus que está contigo todos os dias, até a consumação do século. Você tem um Deus que não está do teu lado, Ele está dentro de você.
Você tem um Espírito que vela pela tua vida. Você tem anjos que te guardam 24 horas por dia. Você não é um João ninguém, não. Você é mais do que vencedor. Você está nessa terra para fazer a diferença. Você está no seu trabalho, você está na tua família para você fazer a diferença. Você está nessa terra porque você é o melhor que Deus tinha para essa terra. Você não é ninguém, não, você é tudo. Você é o melhor que Deus tinha para entregar para a tua família, era você. Você homem, você mulher, não se sintam ninguém. Você é o melhor de Deus, que Deus projetou na tua família. Famílias restauradas. Ah, mas restaurou por um acaso. Não, não foi por um acaso, porque aquilo era o melhor que Deus tinha para aquela família. Então Deus trouxe para o cenário, Deus trouxe de volta. E nós não podemos ter essa crise de identidade. Nós temos que ter essa verdade dentro de nós. Essa verdade que fala conosco 24 horas por dia. Eu sou contigo, não desista. Eu sou contigo, não se desanime. Abra comigo em Efésios, capítulo 1, verso 4. Efésios 1, 4. Não vai projetar lá não, né? Oh, glória. Amém? Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu aonde? Em Cristo, para sermos santos e sem culpa diante dele. Olha lá, ó. Pode deixar o 4 fazendo favor por enquanto? Aí, mesmo antes de criar. Por que ele diz mesmo antes de criar o mundo? Porque Deus ele cria para depois fazer. Quando você vê lá em Gênesis 1, está escrito assim, ó, e Deus criou céus e terra, amém? Aí você olha embaixo e fala assim, ó, e a terra era sem forma e vazia. Você fala, mas como? Se ele criou, como está vazio? Porque primeiro tudo ele cria no mundo espiritual, para depois ele trazer a existência. Quando a Bíblia diz Deus criou homem e mulher, ele os criou. Ele não tinha criado Adão e Eva ainda. Só depois ele criou Adão e Eva. Então ele está dizendo que ele te criou. Ele te criou, ou seja, ele te criou antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, você estava sendo gerado em Deus. Antes de acontecer tudo o que aconteceu no mundo, antes dos planetas, da Via Láctea, antes de tudo acontecer, você já estava em Deus. Você já estava dentro de Deus. Deus já estava te projetando para essa terra. Sabe quando a mamãe fica grávida e ela olha para o bebê, ela fala 1000 coisas que o bebê vai fazer, né? Meu bebê, meu amor. Assim era Deus, porque a Bíblia diz que Ele nos gerou. Vamos dizer, Deus engravidou de nós. E aquilo que Ele tinha de melhor dentro dele. Quando a mamãe vai ficar grávida, aquilo que Ele tinha de melhor dentro dele, Ele chega no útero da mãe e faz assim, ó. Ele sopra o Espírito. Não sei se você já viu, quando a sementinha está correndo assim, quando ela entra no óvulo, você viu que dá uma explosão de luz? Quem já viu isso aí? É a explosão do Espírito, soprando o que Ele tem de melhor. Você é o que Deus tem de melhor. A Bíblia diz que Ele te escolheu. Ele te escolheu. Você não é um qualquer. O Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. O Deus que olha para as estrelas e chama cada uma pelo seu nome. O Deus que na palma da sua mão Ele coloca toda a água. O Deus que a Bíblia diz que está sentado sobre o círculo da terra. O círculo da terra é cadeira para Deus. Esse Deus te escolheu. Esse Deus te gerou. Esse Deus te mandou para essa terra. Por quê? Porque você é o melhor que Deus tinha para mandar. Você é o de melhor. Deus nos amou e nos escolheu em Cristo.
Ele nos escolheu. A Bíblia diz: muitos são chamados e poucos são os escolhidos. A palavra escolhido no grego significa selecionado. Ele te selecionou. Entre milhares, Ele te selecionou. A palavra chamado significa convite. Quando eu chamo o pastor Gilberto, ele tem a decisão de vir ou não. Mas quando você é escolhido, você é selecionado no meio de milhares. Você é o único. No meio de milhares, Deus disse: eu quero você. Senhor, eu sou imperfeito, eu quero você. Senhor, eu não sou da maneira que o Senhor queria que eu fosse, eu quero você. Senhor, a minha família é menor de Barretos, eu quero você. Eu não sei pregar, eu não sei falar, eu quero você. E nessa corrida, deixa eu ler, senão o tempo não dá. Para sermos santos e sem culpa diante dele. A próxima. Ele nos predestinou, marcado de antemão, para si, para nos adotar como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. Deixa eu ver o que, você vai ler mais um. Deus assim o fez, para louvar de sua graça gloriosa, que Ele derramou sobre nós, em seu Filho amado. Como o nosso pastor pregou, a primeira batalha você já venceu. Quando foi jogada a sementinha na sua mãe. Quando jogaram a sementinha da vida ali, segundo a ciência, é de 80 a 300 milhões. 300 milhões, olha isso. Entre 300 milhões estava você, para a corrida da vitória. E quando saiu esses 300 milhões, você ali no meio, e Deus olha e diz: é aquele ali, ó. Deus chama os anjos, Deus chama o pai: pai, é aquele ali, ó. Filho, é 300 milhões, é aquele ali. Filho, aquele ali parece que é meio devagar, é meio fraquinho. Pai, é aquele ali. E na disputa de 300 milhões, você foi o vencedor. Se você venceu entre 300 milhões, o que é esse problema diante da tua vida? Se você venceu entre 300 milhões e Deus te escolheu entre esses outros, você ainda tem coragem de levantar a cabeça e dizer que você não é ninguém, que você não vai dar em nada? Não! Não dá essa cobertura para Satanás. Ele já está derrotado, ele já está condenado. Ele não é ninguém para falar que você não pode, que você não é capaz. Você é, porque você tem um Deus que te leva para níveis. Glória a Deus. Mateus capítulo 8, versículos do 24 ao 27. Glória a Deus. De repente veio sobre o mar uma tempestade violenta, com ondas que cobria o barco. Jesus, no entanto, o que Jesus estava fazendo? Próximo. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Próximo. Por que vocês estão com medo? Jesus disse. Perguntou a eles: como é pequena a sua fé? Então levantou-se e repreendeu o vento e o mar, e houve grande bonança. Próximo. Os discípulos ficaram admirados e disse: olha o que os discípulos disseram: quem é este? Quem é este homem? Dizia eles, que até os ventos e os mares lhe obedecem. Crise de identidade. Eles estavam todos os dias com Jesus. Eles viram Jesus curar cego, aleijado, leprosos. E numa hora dessa eles perguntam: quem é esse? Crise de identidade.
Eles não sabiam quem eles eram diante de Jesus. E a história diz que eles estavam todos ali no barco, e começou um vento forte, e começou uma tempestade, que o barco estava indo à deriva, e Jesus lá, dormindo, tranquilo. Eu creio que ele estava mexendo para lá e para cá, porque o barco, né? E ele dormindo, e nada acordava ele estava na paz, ele estava no sono da bênção. E os discípulos tudo atordoado, com medo, foram lá, acordaram ele: Senhor, nós vamos perecer, salva-nos. A Bíblia diz que ele levanta: homens de pequena fé. Ele vai na ponta do barco, levanta suas mãos, dizendo eu com as minhas palavras: para, vento, calma, tempestade. Na hora tudo cessou. E eles olham e falam: quem é esse que até os mares e os ventos, a tempestade lhe obedece? Esse é o Cristo que te chamou. Esse é o Cristo que te escolheu antes da fundação do mundo. Esse Deus que para vento, que para tempestade, esse Cristo que colocou, que acreditou em você e te trouxe para a tua família, para você ser um pai exemplar, para você ser uma mãe exemplar. Esse Cristo que parou o vento, que parou a tempestade, é o Cristo que está dentro de você, todos os dias, te ouvindo, ouvindo o seu clamor, ouvindo o seu choro. A Bíblia diz que quando você chora, quando as lágrimas caem, você não tem força para falar, e as lágrimas caem, a Bíblia diz que vem um anjo com uma taça de ouro, ele pega as suas lágrimas, leva até o pé do Senhor, e o Senhor sentado no trono, ele joga as suas lágrimas, e quando as suas lágrimas vai caindo, cada gota das suas lágrimas, Deus consegue discernir o que você queria dizer, mas não deu conta de falar. Deus está contigo no choro, Deus está contigo na angústia, Deus está contigo no clamor, Ele está contigo nas adversidades. O problema para Jesus nunca foi acalmar a tempestade. O problema para Jesus, pastor Gilberto, nunca foi parar o vento. O problema para Jesus foi a nossa fé. O problema para Jesus é nós acreditarmos que Ele pode nos livrar de qualquer situação. Irmão, já vivi situação na minha vida que eu achava que era o fim, que não ia dar mais. Eu já vivi situação no meu casamento que estava chegando o horário da janta, não tinha o que comer. Eu passei por isso, não tinha o que comer. Minha esposa olhava para mim e falava: amor, e agora? O que nós iremos jantar? Aí de repente chegava um abençoado: toma X. Chegava outro: toma X. Nossa, amor, não tem dinheiro nem para fazer um café. Chegou um abençoado lá em casa, fazer uma visita, conversar comigo. Na hora que ele estava indo embora, eu fechei a porta, ele bateu de novo. Oh, Deus mandou te entregar isso aqui. Deus cuida a todo momento. E eu sempre falo para ela, quando nós estamos com esses problemas, mulher, ela se desespera mais do que o homem. E sempre quando está com esses problemas, ela fala: amor, e agora? Eu falo: Deus proverá. Deus proverá. E eu fico em paz. Eu fico em paz porque eu sei quem cuida de mim. Eu fico em paz porque eu sei quem me chamou. Eu fico em paz porque eu sei quem está comigo. E quem está comigo jamais me abandonará. Porque a Bíblia diz que a sua mãe que te deu leite, a sua mãe que você foi gerado em você, a sua mãe que você foi gerado, ela pode te esquecer, mas a Bíblia diz que Deus jamais esquecerá, jamais te abandonará, jamais. Irmão, vou te fazer uma pergunta. Um Deus que faz raio, trovões, vento, obedecer Ele. A Bíblia diz que Ele não falou nada. Ele não disse uma palavra. Ele só levantou as mãos. E tudo se acalmou. Você acha que esse Deus, Ele não pode resolver o problema da tua vida? Você acha que o seu problema é maior do que aquele vento? Você acha que os seus problemas é maior do que aquela tempestade? Nós vemos aí na televisão, quando dá tsunami, que varre uma cidade inteira.
Nós vimos lá em Santa Catarina o que aconteceu agora no Rio Grande do Sul. Agora você já imaginou toda aquela água vindo naquela cidade, vai cruzar naquela cidade? Você já imaginou Cristo parando na beira do rio, levantando assim, ó, e a água fazendo assim, ó, voltando tudo. Irmão, nós vemos tsunami na televisão, lá no Haiti, que arrasta uma cidade inteira. Assim estava naquele momento. O barco estava indo à deriva. Eles não sabiam o que fazer. Eles estavam desesperados. E Jesus estava dormindo. Ah, presbítero, mas Jesus era homem. Sim, ele era homem, como eu e você. Mas ele sabia que ele tinha um pai. Ele sabia que ele não morreria. Ele sabia que ele tinha alguém velando por ele enquanto ele dormia. E assim tem que ser nós. Quem é você? Responda dentro de você. Responda para você mesmo. Quem que é você? Está querendo jogar a rede? Ir embora? Está querendo pegar os bois de volta? Está querendo juntar os gravetos do arado que pôs fogo para não voltar mais para trás? Não tem jeito, irmão. A partir do momento que você aceitou Jesus, a ponte quebrou. Não tem como mais você voltar atrás. Não tem como mais voltar atrás. Agora é olhar para frente e seguir. Agora é olhar para frente e marchar como soldado. Quando Deus disse para aqueles homens no deserto: diga ao povo que marche. Eles não entenderam o que Deus estava falando. Como marchar? A gente está nesse deserto, esse sol causticante, estamos diante do mar, não tem para onde ir, não tem para onde correr. Faraó está vindo para nos matar. Marchar para onde? Como marchar? Eles se viam como escravos. Eles não tinham mudado a mentalidade deles. Eles estavam com a crise de identidade. Porque Deus tinha falado para Moisés: Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo. Então era o povo de Deus. E eles estavam com crise de identidade, ao ponto de eles achar que Deus colocou eles no deserto para morrer. Quando Deus disse: Moisés, diga ao povo que marche. Como marchar? Se eles estavam se sentindo escravos, eles estavam se vendo como escravo, eles estavam se vendo como ninguém. Povo depressivo, povo com crise de ansiedade, querendo chegar logo para o outro lado, senão ia morrer, que o soldado ia matar eles. Moisés, diga ao povo que marche. Olha aí, irmão, diante de todo esse tormento, diante de tudo que eles estavam passando, você já imaginou, você diante do imenso mar, sem navio, sem barco, sem nada, olhando assim, ó, milhares de inimigos vindo para te matar, você sem saber para onde correr, e Deus olhar para Moisés e falar: Moisés, manda ele marchar. Olha aí, ah, mas Deus está de brincadeira, mandar marchar. Achei que Deus ia fazer alguma coisa para matar esses homens, igual fez Senaqueribe, e agora manda marchar. Escravo marcha, irmão, sim ou não? Escravo marcha? Não, escravo marcha, irmão. Quem que marcha? Olha, irmão, pegou. Quem que marcha, irmão? Soldado. Eles se viam como escravo, eles se viam como ninguém. Só que Deus vê eles como soldado, Deus vê eles como guerreiro. E Deus disse: marcha. Moisés não entendendo, falou: Senhor, não tem o que fazer. Deus olha: Moisés, por que clamaste a mim, Moisés? Moisés entendeu. Na hora que Moisés tocou na água, o mar, enquanto você estiver parado, nada vai acontecer na sua vida. Quando você dá o primeiro passo, quando você agir, Deus reage. Enquanto você estiver sentado, chorando, como estava Abraão, dentro da tenda, chorando, Deus não vai fazer nada por você. Quando você tomar uma atitude, levantar, falar: Senhor, agora eu vou, creia Satanás ou não, eu vou, porque o Senhor me entregou, então agora eu vou e vou conquistar aquilo que o Senhor me deu. Irmão, na hora que você der o primeiro passo, Deus fala para os anjos: vai, é agora. Na hora que você dá o primeiro passo, Deus fala: vai que eu sou contigo. Só que você não pode ficar parado. Você não pode ter essa crise de identidade. Você não pode, irmão,
dentro de você ficar remoendo, dizendo: quem sou eu? Você é filho de Deus. Você é filho do Criador. Você não pode voltar para trás. A Bíblia diz que quando Jesus chama os discípulos, eles estavam pescando. Aí Jesus chamou eles e eles foram. Só que tem um porém. Eles lavaram a rede. Quando um pescador lava a rede, é porque ele vai usar de novo, sim ou não? Ele lavou a rede e guardou. A primeira crise de identidade, o primeiro problema, eles voltaram à pesca. Mas por que eles voltaram? Porque a rede estava lá. O mesmo problema estava lá. Eles estavam voltando ao mesmo problema. Eles estavam voltando de onde Jesus tinha tirado eles. Eles estavam voltando para a realidade que Jesus não queria que eles viviam. E eles voltaram. Eles tiraram o plano A para colocar o plano B. Com Jesus não tem plano B, irmão. Ou você vai, ou você vai. Quando Elias chamou Eliseu, Elias vai e chama Eliseu. A Bíblia diz que Eliseu, ele estava arando a terra. É arando que fala, né? Ele estava arando, com arado, a terra, com 2 juntas de boi. 2 juntas de boi significa 2 bois. Ele estava arando a terra. O profeta vai e chama ele. Ele não guardou o arado. Ele não colocou os bois dentro do pasto. Não. A Bíblia diz que ele pegou o arado, irmão. Quebrou o arado. Fez uma lenha de fogo com o arado. Matou os 2 bois e deu para o povo comer. O que Eliseu estava dizendo? Para cá eu não volto mais. A minha missão é só seguir. Ele queimou. Não tinha como ele voltar pelo que ele fazia, irmão. É a mesma coisa, o irmão trabalha de pintor. Deus chama ele, e ele guardar tudo da pintura dele no quartinho dele e deixar lá. A primeira crise, ele volta. Só que se ele jogar as tintas fora, queimar os rolos, queimar tudo, e no mundo não existir mais lugar para ele comprar, ele vai voltar que jeito, irmão? Ele vai chorar no pé da cruz. Ele vai pedir clemência para o Senhor, para que Deus restaure ele. Mas voltar ele não volta, porque ele queimou o plano B. Você não pode ter plano B na sua vida. Quando Moisés foi fazer o tabernáculo, Deus fala: Moisés, pega a madeira de acácia, arranca lá as madeiras, tira do chão, tira as árvores. Só que tem um problema, Moisés. Você vai tirar com raiz e tudo. Com raiz e tudo, Moisés. Você vai chegar e vai arrancar tudo. Mas por que com raiz e tudo? Se você vir para a igreja, se você aceitar Jesus e deixar a raiz no mundo, uma hora essa raiz vai brotar. Na hora que você tiver com crise de identidade, Satanás vai colocar no seu ouvido, tá vendo? Aquela lá que você largou para estar com essa aí era melhor. Aquele lá que você largou para estar com esse aí era melhor. Tá vendo aquele seu trabalho? Você roubava um pouquinho, mas você tinha uma vida melhor. E ninguém descobriu. Tá vendo aqueles amigos que você andava? Eram amigos divertidos. Você divertia a noite inteira. Chegava no outro dia, você não conseguia. Você dormia até 3 horas da tarde. Tão cansado que você ficou na festinha. Agora esses aí que você tá, não, esses é muito devagar. Aí ele vai brotando. Vai brotando. Aí vai germinando, e essa árvore vai crescendo. E quando crescer, irmão, só Jesus. Então Deus disse para Moisés: tire com raiz e tudo. O diabo, ele só precisa de uma oportunidade. De uma oportunidade. Eu falei isso aqui no... Como que chama? Inspira. Nós estávamos aqui no Inspira, eu falei isso aí. Eu dava aula em Olímpia. Aí eu saí de manhã para dar aula. Que hora que eu saía de casa?
saía de casa? Aí eu saí de casa 6h30 da manhã para ir dar aula em Olímpia. E minha esposa ficou dormindo. Aí de repente ela olhou, a porta do quarto abrindo sozinha, só. Ela olhou, um homem alto, chapéu, com uma capa preta. Na hora que ela olhou aquele homem, ela assustou. Aquele homem olhou para ela e falou assim: não precisa se assustar não. Não precisa assustar não. Eu vim aqui para te dar um aviso. Avisa para o seu marido. Ele falou desse jeito: avisa para o seu marido que eu estou esperando uma oportunidade, que eu vou pegar ele. Uma oportunidade. Irmão, ele veio, minha esposa está aí de prova, ele veio diante da minha esposa para falar isso. Não se assuste, ou seja, eu não vou fazer nada com você, eu quero ele. Eu estou esperando uma oportunidade, a primeira que ele me dá eu pego ele. Sumiu e foi embora. Só uma oportunidade que ele precisa. E se a raiz estiver lá ainda, irmão, ele vai ter essa oportunidade. Se você tiver o plano B, ele vai ter essa oportunidade. Se você quiser olhar para trás, ele vai ter essa oportunidade. A Bíblia diz que aquele que lança a mão do arado e olha para trás não é digno a obra do Senhor. O arado, ele vai, você olhar para trás, você vai fazer tudo torto. O arado é focar, olhar para frente e focar. Os bois lá, você tem que focar. Se você olhar para trás, ele diz que você não é digno para ele. Você precisa tirar essa crise de identidade que vive te arrodeando, que vive te assolando. Essa depressão, ela não te pertence. Essa crise de ansiedade, ela não te pertence. Crise de ansiedade, o que é ansiedade, irmão? É você estar ansioso do que vai acontecer. Você está preocupado do que vai acontecer. E a Bíblia diz: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado de vós, irmão. Jesus é apaixonado por você. Você não tem ideia. Às vezes eu me olho e falo: Senhor, mas... Irmão, sinceramente, nós não temos nada para oferecer para Deus. Nós temos o que para oferecer? Erramos todos os dias, pecamos todos os dias. Por isso que a Bíblia diz que a misericórdia do Senhor se renova cada dia. Cada dia que você acorda, a misericórdia dele vai se renovando em você. Não somos dignos de nada, irmão. Quem somos nós? A Bíblia diz que por mais que você faça, o melhor que você faça, que para você é o melhor. A Bíblia diz que para Deus não passa de pano de imundícia. Por isso que quando Natã chega diante de Davi e fala do pecado de Davi com Betseba, Davi se prostra ao chão. E segundo a história, quando Davi se prostra ao chão, a coroa dele cai, pastor Gilberto. Aí ele escuta o barulho da coroa, e ele olha para a coroa, e rei sem coroa não é rei. E quando ele olha para a coroa, ele vê que ele não é ninguém. E ele diz: Senhor, não retire de mim o teu espírito. Porque ele sabia que sem Deus ele não era nada. Sem Deus ele não era ninguém. Por isso que Deus era apaixonado por ele. Por isso que ele era a menina dos olhos de Deus. Porque tudo que acontecia, ele ia direto ao Senhor. Ele foi um péssimo pai de família. Só que homem de Deus, como ele, não houve. O temor, os filhos dele faziam o que queria com ele, e ele não fazia nada. E eu falo para minha esposa, eu fico indignado. Os filhos fazendo o que queria, faltava bater nele, ele ficava ali. Porque ele tinha temor a Deus. Ele sabia quem tinha chamado ele. Ele sabia quem ele servia. Não saia da presença por qualquer coisa, irmão. Não volte para o plano B por qualquer coisa. Não volte. Não volte. Não volte para o plano B por qualquer coisa. Eu não sei se você sabe, mas Raabe, quem lembra da Raabe, a prostituta? Era bisavó de Davi. Quando ela saiu da prostituição, quando ela deixou a prostituição, ali Deus quebrou o selo que ela tinha de prostituição, quebrou o selo da família.
Só que o diabo precisava de uma oportunidade para trazer isso de volta. Uma só. E a oportunidade foi na hora que Betseba estava tomando banho. A oportunidade foi a hora que todos estavam na guerra. Todos estavam guerreando. O sacerdote, a arca estava lá na guerra. E Davi dando volta no palácio. Quando Davi vê Betseba, ali era a oportunidade para o diabo lançar o plano B. E lançou o plano B. E Davi caiu. Irmão, por que Davi caiu? Davi era um homem de Deus. Naquela época, pastor Gilberto, o que representava a presença de Deus? Tudo, né? A presença dele era a vitória, né? A arca, a presença dele. A arca e a vitória. E a arca representava a presença de Deus. E a arca estava onde? Lá no palácio? A arca estava lá na guerra. O que o senhor quer dizer com isso, presbítero? Davi estava fora da presença de Deus. Quando nós estamos fora da presença de Deus, somos alvo fácil para o diabo. Como nós estamos fora da presença, a crise de ansiedade vem, a crise de identidade vem, o plano B vem na mente. Quantos aqui, irmão? Quantos aqui que em casa já não ficou pensando no plano B? Se levantar a mão é porque é mentira. Todos nós, uma hora está pensando no plano B. Ah, ela largou de mim. Ah, eu vou para o mundo agora. Agora o mundo não me segura. Ele me abandonou, agora ele vai ver quem sou eu. Agora eu vou para o mundo. É isso que o diabo quer. Mas quando ele te abandona, quando ela te abandona, você joga aos pés da cruz. Aquilo que era seu vem de volta. Aquilo que era seu, Deus traz de volta. Porque Deus sabe que você está conectado nele. Não deixe o diabo fazer você voltar para trás. Lucas, capítulo 9, versículo 62. Capítulo 9, versículo 62. Olha lá. Mas Jesus disse: quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Ah, irmão, então eu não vou para o céu? Não, irmão, não está falando de céu. Aí está falando de reino. Céu é uma coisa, reino é outra. Ele está dizendo que você não vai reinar. Reinar é aqueles que dizem Apocalipse que você vai reinar sobre cidades. O reino de Deus não é dado para qualquer um. O reino de Deus é dado para os vencedores. Por isso que o reino de Deus é tomado com força. Você lembra o ladrão na cruz? O que ele diz? Senhor, lembra de mim quando entrar aonde? No teu reino. Amém? O que Jesus fala para ele? Hoje mesmo tu estará comigo no reino? Não, no paraíso. Porque Jesus não podia dar o reino para ele. Reino é para os vencedores. E se você não lançar a mão do arado, você vai reinar com Cristo. Você vai reinar junto com Ele. Jesus vai preparar uma mesa e Ele mesmo vai te servir, diz a Bíblia. O Pai vai te servir. Moisés outrora queria lançar a mão do arado. Matou um egípcio. Fugiu. Ficou 40 anos no deserto. Fugido. Moisés era um dos caras mais sábios que tinha naquela época. Ele estudou na melhor faculdade do Egito. Todos sabem que ele foi criado pela filha do faraó. Ele foi criado na melhor universidade que havia naquela época. Ele era, diz a história, que ele era um gênio em aquela matemática, trigonometria. Se não tinha ninguém como ele. Ele sabia tudo sobre o Egito, ele era um poliglota, falava 4 línguas. Ele estava sendo preparado para substituir Faraó. Mas Deus tinha planos na vida dele. Deus chamou ele no ventre. Deus separou ele quando ele era criança, porque Deus tinha algo, Deus tinha um propósito na vida dele. E a Bíblia diz que ele matou um egípcio com um soco e ficou 40 anos no deserto. Quando Moisés tinha 80 anos,
Ele está ali, pastando as ovelhas. Ele ouve uma voz. Ele vê uma sarça. A sarça pegava fogo e não consumia. E ele chega diante daquela sarça para ver o que estava acontecendo. E Deus disse para ele: Moisés, tira a sandália dos seus pés, que a terra que você pisa é santa. E ele assustou. Ele olhou: Senhor. Lembrou na hora. E Deus fala para ele: Moisés, eu não mandei você libertar o meu povo? Aí ele recuou. Irmão, ele era um poliglota. Ele sabia tudo, ele era o cara naquela época. Libertar esse povinho aí, o senhor tem que chamar eu mesmo, né? Esses caras. Na hora que Deus chama ele: Moisés, eu não te chamei para libertar o meu povo? Ele olha e fala: Senhor, quem sou eu? Eu não sei nem falar, Senhor. Moisés se tornou um homem gago. Moisés se libertou de tudo que tinha no Egito. Moisés não sabia nem falar direito. O homem que era poliglota não sabia falar direito. O homem que estudou na melhor universidade não sabia mais nada. Deus falou, na hora que ele disse: Senhor, quem sou eu? Deus falou: agora eu te quero. Agora você está do jeito que eu queria, Moisés. Agora você está no plano A. O plano B não te pertence mais. Vai libertar o meu povo. Irmão, Moisés ficou 40 anos no deserto, longe da presença. Na hora que ele foi dar o primeiro passo, ele parou, olhou para trás, e Deus lá: Senhor, o senhor não vai comigo? Não, Moisés, vai libertar o meu povo. Aí Moisés para de novo e volta. Senhor, se a sua presença não for comigo, não me faça sair daqui. Porque Moisés sabia que o homem não é nada sem a presença de Deus. Moisés sabia o que ele passou 40 anos naquele deserto, vivendo como um beduíno. Ele sabia como que era o sol causticante do deserto. Um homem que foi criado com toda a luxúria do palácio. Um homem que, creio eu, que a pele dele parecia uma maçã, não tinha, sabe, aquela pele perfeita. O homem é jogado no deserto, no sol causticante, e vive como um beduíno, irmão. Ele ficou mais escuro do que eu, andando naquele sol do deserto. E quando Deus viu que ele não tinha mais nada do Egito, Deus falou: Moisés, agora eu te quero. Agora você vai libertar o meu povo, Moisés, porque eu vou te usar. O meu povo está nas tuas mãos. A tua família está nas suas mãos. Os seus filhos, sacerdote, está nas suas mãos. Você não é um qualquer. Você é o queridinho de Deus. Deus te escolheu por uma jornada. Você está nessa terra por um propósito. Você não está aqui por um acaso. Você não está aqui para nascer, casar, ganhar dinheiro, trabalhar e ter filho. Não, você está aqui por um propósito. E Deus tem o melhor dessa terra para mim e para você. Você não pode deixar essa crise de ansiedade, de identidade te pegar. Quando Deus disse: Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo. Eu ouvi o clamor do meu povo. Irmão, a palavra clamor significa grito. Ele ouviu o povo gritar, o povo já estava desesperado. Agora o povo vai para o deserto. Deus cuida deles no deserto. Deus coloca nuvem para que eles não queimem com o sol causticante do deserto, que faz 60, 70 graus. À noite, Deus coloca uma coluna de fogo, porque à noite no deserto é 40 abaixo de zero, 30 abaixo de zero. Deus coloca o fogo dele, o fogo de Deus, para aquecer eles. A Bíblia diz que eles andando 40 anos, eles não precisou trocar roupa. Essa camisa bonita que eu ganhei, essa camisa foi presente do varão. Deus abençoe sua vida. Eles não precisavam trocar roupa, eles não precisavam trocar o sapato. A Bíblia diz que a roupa e o sapato crescia no corpo deles. Olha o cuidado de Deus. Deus dava comida, Deus dava tudo. E eles reclamando, o povo de Deus, crise de identidade, eles não sabiam quem eles eram. Quando Deus mandou eles entrar na terra que mandava leite e mel, eles falaram: não, nós não íamos entrar aí não, só tem gigante. Irmão, a terra Deus tinha entregado para eles.
Deus falou: a terra é de vocês, toma. E eles estavam com medo de entrar, de possuir aquilo que era deles. Josué e Caleb disse: não, se Deus deu, eu vou entrar. Josué disse: eu vou entrar também, porque Deus disse que era meu. Então se é meu, eu vou possuir aquilo que Ele me deu. E os dois entrou. E a Bíblia diz, e a história fala, que todos aqueles que saíram do Egito, mais de 3 milhões, não entraram na terra prometida. Os únicos que entrou foi os filhos que eles tiveram no deserto. Mas quem saiu lá do Egito, só entrou Josué e Caleb. Você imagina, irmão? No meio de 3 milhões, entrar 2. Porque eles estavam com crise de identidade. Mesmo Deus fazendo tudo por eles, mesmo Deus cuidando deles, eles ainda queriam mais. Eles ainda queriam mais. Quando Moisés olha para Deus e fala: Senhor, eu quero te ver. O Senhor fala: não, Moisés, aquele que me vê não viverá. Senhor, não importa que eu não viver, eu quero ver o Senhor. Deus fala: eu vou passar naquela fenda. Na hora que eu passar, de costas você vai me ver. Irmão, Moisés já tinha tudo. Deus usava Moisés de uma forma extraordinária. Moisés não precisava ver Deus, só que ele queria mais. Aquilo era pouco para ele, ele queria mais. Ele queria entrar mais para dentro de Deus. Quando você entra mais para dentro de Deus, Deus entra mais para dentro de você. Quanto mais você tem Deus, mais Deus tem de você. Último versículo para nós ir embora. João 15, 16 e 17. Glória a Deus. Talvez você fale assim, né? Não, eu estou aqui na igreja porque eu quero. Eu me converti porque eu quero. Isso não tem nada a ver. Olha lá. Vocês não me escolheram. Você não escolheu Jesus. Eu os escolhi. Eu os chamei para que ir e produzam frutos duradouro, para que o Pai lhes dê tudo que pedir em meu nome. Mas este é o meu mandamento: amem uns aos outros. Não foi você que escolheu ele, foi ele que te escolheu. Foi ele que te trouxe para essa terra. É ele que faz você produzir fruto. O apóstolo Paulo, ele foi criado por Gamaliel. Durante 5 anos ele ficou internado no internato, aprendendo tudo da Bíblia. Naquela época era só os 5 primeiros livros, Pentateuco. E ele aprendeu ali tudo. Só que na hora que ele saiu de lá, ele foi perseguir os crentes. Tornou uma crise de identidade nele. Ele não sabia quem ele era. E ele começou a matar os cristãos. E ele não conseguia ouvir a voz de Deus. Chegou um momento que ele estava indo para Damasco, e Deus pega ele. A Bíblia diz que ele caiu ao chão. Veio uma luz, a luz que cegou ele, e ele ficou desesperado. E ele disse: quem é você? Jesus disse: eu sou Jesus, ao qual você persegue. Irmão, naquele momento ele ficou cego. A Bíblia diz que Deus manda Ananias ir até ele, o profeta, para curá-lo da cegueira. Quando Ananias chega diante dele, ele cego, ele diz para Ananias: eu sabia que você ia vir. Aí Ananias olha: mas como você sabia que eu ia vir? Porque Jesus me disse que ia vir aqui um homem chamado Ananias. Quando ele olhava Jesus pelo lado de fora, ele matava os cristãos. Ele não sabia quem ele era. Mas quando ele ficou cego, que não enxergou mais o mundo existente, ele começou a ver Deus do lado de dentro.
Aí ele começou a ouvir a voz de Deus. Quando você ouve Deus para o lado de dentro para fora, você começa a ouvir a voz de Deus. E quando você ouve a voz de Deus, a sua vida muda, o seu passado não existe mais, a sua casa é transformada, você é restaurada. Quando você começa a ver Deus de dentro para fora, você não se torna o mesmo. Por isso que Paulo diz: já não é eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Paulo estava dizendo: eu estou morto, para mim acabou. Cristo reina na minha vida, Cristo dirige a minha vida, Cristo dirige o meu ser. É isso que nós temos que fazer, irmão. Nós estamos em Cristo, somos novas criaturas. O passado não te pertence, o plano B não te pertence, a depressão não te pertence, a crise de ansiedade não te pertence. A Bíblia diz que Ele levou todas as dores, o castigo que vos traz a paz estava sobre Ele, e por suas pisaduras fomos sarados. Você pode aplaudir a Jesus? Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Você não pode ficar com essa crise de ansiedade, nem de identidade. Você tem que ter convicção de quem te chamou. Paulo, quando foi picado pela víbora, pela cobra, as pessoas dizem: você vai morrer, cara, essa cobra é muito venenosa, acabou, você já era. Paulo olhou e disse: não, eu não vou morrer. Deus tem um propósito na minha vida, agora não. E ele dizia: sei quem eu sou, sei para onde vou, e eu sei quem me chamou. Essa era a convicção de Paulo. Nós temos que ter essa convicção na nossa mente, nós temos que ter essa convicção na nossa vida. Passe o que passar, aconteça o que acontecer, temos que ter a certeza que tem um Deus que vela pela nossa vida. Você pode se colocar de pé em nome de Jesus? Glória a Deus. Feche seus olhos. Feche seus olhos. O Deus que te chamou, o Senhor que te ama, Ele está dentro de você agora. Ele está esperando uma reação sua nesse momento. Fale com Ele. Fale com Ele nesse momento. O que está te prejudicando não pertence a você. O que está bombardeando a tua mente não pertence a você. Fale com o Pai agora. Fale com o Pai. O Pai está te ouvindo agora. Isso, fale com Ele. Fale com Ele. Você não tem a noção do quanto Ele te ama. Fale com Ele. Ele chora quando você chora. Ele se entristece quando você se entristece. Fale com Ele agora. Isso, você pode fazer melhor. É para Ele. Esqueça de quem está do seu lado. Se conecta nele agora. Isso, se conecta nele agora. Quem fala em língua, começa a falar em línguas agora. Começa a se conectar com Ele agora. Teremas, Tore canto rebalas, Derebas de canto riando robalas. Começa a falar em línguas agora. Diriamanas de canto riandabas. Conecta o teu espírito ao Espírito de Deus agora. Te cabalabas. Isso, fale com Ele agora. Fale com Ele agora. Queremos estar em Ti. Ele está ouvindo a sua voz. Não há nada melhor. Grande o Senhor, único digno de louvor, na cidade do nosso Deus, teu santo nome, a alegria de toda a terra. Aleluia.
Feche seus olhos, declare isso a Ele. E grande, Senhor, que nós temos a vitória. Sim, Deus. Que nos ajuda. Feche os olhos e expressa isso a Ele. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer. Expressa isso a Ele. E te agradecer por tal obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. E pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e te agradecer por tal obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra. Só tu és um Deus eterno sobre toda a terra. Só tu és um Deus eterno. Aleluia. Sobre toda a terra. Aleluia. Só tu és um Deus eterno sobre toda a terra e céu. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Quantos recebeu essa palavra, diga glória a Deus. Que essa palavra ela penetre no teu coração e que você saia daqui com esse espírito de ousadia. Deus falou de uma forma muito preciosa. Deus seja louvado pela vida do presbítero José Ailton. E eu tenho certeza que essa palavra já está fazendo muito efeito na nossa vida a partir desse momento. Amém, irmãos? Eu creio o que Deus fez. E você deve sair daqui entendendo quem é você, diante dos desafios, diante das guerras. Muitas pessoas às vezes não conseguem avançar devido à crise de identidade. Isso é um perigo. Muitas pessoas estão caminhando sem saber quem é, sem saber para onde vai e também não sabe nem de onde veio. Isso é uma tragédia, isso é um perigo. E é isso que o nosso adversário, a nossa alma trabalha, para criar dentro do nosso coração uma crise de identidade. Foi isso que Moisés teve, antes dele ter a visão na sarça. Ele não sabia quem ele era, até que o Senhor se revela para ele. Então pega essa palavra, coloca no teu coração. Amém, irmãos? Amém? Deixa eu dar alguns recadinhos bem importantes. Você que ainda não preencheu alguns requisitos, você que já faz parte dessa membresia, ou você que está visitando, depois desse cadastro sendo preenchido, vamos ter um aplicativo que você vai levar a igreja por onde você quiser. Lá vai ter a Bíblia, lá vai ter a agenda da igreja, lá vai ter canções, lá vai ter louvor, vão ter o trabalho de colocar também, a bênção de colocar a rádio também lá e várias outras coisas. Então, esse QR Code está lá naquela mesa. Você que ainda não teve acesso, coloque lá o mais rápido possível. Lá vai ter também a carteirinha, tanto a carteirinha digital, que isso é muito importante, que é um documento. Para você pregar ou orar num hospital, você precisa se identificar. Eu vou orar lá. Você precisa ter um documento que mostra que você faz parte a uma instituição onde se pregue a palavra. Então passe lá, que vai ser bastante importante. Amém, irmãos? Domingo, logo mais à noite, hoje, logo mais à noite, né? Nós estaremos celebrando e adorando o Senhor.
E em setembro, no dia 5, e dia 6 e dia 8, grave essa data, primeira semana de setembro, nós iremos viver uma transformação gloriosa, transformados para a glória. Você consegue falar isso? No 3, transformados para a glória. Vai, 1, 2, 3. Você sabe que a glória, a honra, a glória é tudo aquilo que o Senhor Ele quer fazer em abundância na nossa vida. E quando nós falamos transformado para a glória, Deus vai nos levar nós a um nível de transformação como estamos, para viver a um nível glorioso, para a glória do nome do Senhor Jesus. Vai ser dias poderosos. Eu creio que nós já estamos sendo transformados dia após dia, para terminar esse ano, dizendo, esse ano foi muito glorioso na minha vida. Algumas pessoas já estão testemunhando da palavra que nós recebemos no começo do ano, que é um ano do rompimento, e é um ano que é onde nós vamos viver a melhor versão da nossa vida. Ou seja, este não está sendo, mas já é o melhor ano da nossa vida. Então, em setembro, nós vamos testemunhar a transformação que o Senhor está fazendo para a glória dEle, em nome do Senhor Jesus. O nome do Senhor será glorificado na tua vida, através da sua casa, através da sua família. Então, irmão, vai ser uma conferência que a tampa da chaleira vai voar. Amém? Vai ser lindo. Já combinamos com o ministrante que vai estar também fora a nossa equipe de fé, mas vai ter um ministrante também que vai estar levando a palavra. Se não me engano, é pastor Jacques Marques. Ele está estourado aí alguns vídeos, do Instagram, TikTok, o YouTube. É um homem que tem pregado aí para muitos lugares e tem muita chave revelada. Então vai ser muito bem. Depois você pesquisa pastor Jacques Marques, você vai ver quem é. Deus tem usado ele de uma forma tremenda. Então, dia 5, 6 e 8, só pula o sábado, e 8 de setembro vai ser poderoso. E pode ser que ainda no decorrer da semana surge mais alguns outros homens de Deus que estará ministrando. Não perca nenhuma oportunidade que os céus está abrindo para você viver essa transformação para a glória dele. Amém, irmãos? Amém? Vamos para a nossa casa, feche seus olhos, o pastor Isabel, ele vai fazer a oração e vai dar a bênção final, e você vai para a tua casa com essa palavra viva e eficaz no teu coração. Glória a Deus, amém? Quem recebeu essa palavra, glória a Deus, ela vai fazer a diferença. O pão que vocês receberam aqui de manhã vai sustentar você até a noite, porque logo mais à noite tem outro pão especial para cada um de vocês, amém? Presbítero José Ailton, assim como você apresentou para a igreja um Deus todo-poderoso, um Deus provedor, e para a igreja todos têm que aprender que a nossa identidade está no Senhor, porque nós temos que saber quem somos, com quem estamos e quem mora em nós, amém? Assim, o Senhor hoje, Ele tem uma agulha na mão dele, para estourar essa bolha que te prendia a você, porque você foi escolhido, convocado por Deus, para fazer parte do exército dele, para levar essa palavra até os confins dessa terra, porque Ele que te capacitou, não foi você que escolheu Ele que te escolheu. Então, levante a sua cabeça, vá em frente, porque Ele é contigo. Por onde você pisar, Ele está pisando junto. Você é boca de Deus aqui e em qualquer lugar que você estiver. Crê nisso, porque Ele, nesta manhã, Ele estoura essa bolha na sua vida, porque Ele quer usar você. Amém? Receba em nome de Jesus. Glória a Deus. Estende as suas mãos para frente, queridos. Que o grande amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre a minha vida, esteja sobre a sua vida. E todos dizem: vai na paz, tenha um dia maravilhoso e até a noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Por Ele que eu estou